Olá, hoje nós vamos falar de prevenção à cegueira. Você sabe que tipos de situações podem provocar a perda da visão, seja parcial ou total? Será que sol? Será que esfregar o olho? Será que tem razões genéticas aí por trás de algumas doenças da vista? Bom, temos muitas perguntas e as nossas respostas virão com a nossa convidada de hoje, que é a doutora Maria Carolina Marquesan, médica oftalmologista e presidente da Associação Mato Grossense de Oftalmologia. Obrigada pela presença da senhora aqui. Obrigada, uma honra estar aqui. A gente precisa, passar para essa população maravilhosa que a gente está fazendo. A Associação Mato Grossense está fazendo um trabalho incrível. Bom, então, antes de nós falarmos dos trabalhos junto à associação, eu já queria responder algumas dessas perguntas que eu lancei aqui nesse começo, né? Primeiro, acho que assim, para a gente tentar ser didático, a questão do sol, Mato Grosso, né? A gente tem assim um estado que tem uma incidência solar muito grande. Sol pode trazer problemas e até situações em que a pessoa pode perder a visão, aquela coisa de fake ou verdade, né? Olhar para o sol... É verdade. É verdade? É verdade. O sol é bom, né? No limite, tudo na vida é equilíbrio. Então, o sol, desde aquela carne esponjosa que é o pterígio, então ele pode acelerar o desenvolvimento do pterígio, que não é grave, mas deixa o olho mais avermelhado. O sol acelera as doenças naturais, por exemplo, envelhecimento da lente, que é a catarata. E no fundo do olho, na retina, o sol piora, por exemplo, quem tem degeneração macular relacionada à idade, ele progride mais, porque tudo vai ficando mais velho, né? Mais ao depósito daquelas sujeirinhas do olho. E também existe uma retinopatia solar. Então tem sim que ter cuidado, usar uma lente com uma boa prevenção dos raios ultravioletas e evitar olhar diretamente para o sol, com certeza. Óculos de sol, então, a gente sabe que tem N opções no mercado, muitas vezes as escolhas são feitas pela estética, né? Mas assim, os óculos que oferecem, né, a proteção UV, eles realmente são eficientes? Sim, se comprar em um local de confiança, uma marca, mas tem que realmente ter essa proteção ultravioleta. E outra dica, o paciente que usa óculos de grau e coloca grau no solar, aí ele é trocado esse bloco. Então tem sempre que garantir que ele está assim com a proteção ultravioleta e não somente escuro. Tem que checar isso. Outra questão então que a gente lançou, antes da gente entrar para as doenças em si, né? Coçar o olho. Eu quase infarto quando eu vejo alguém. Eu até já sei, gente, porque eu tenho em casa, né, nós somos famílias de míopes, com alguns problemas também que vieram depois, mas assim, é uma das coisas que eu aprendi e que eu fico assim, maluca quando eu vejo um filho coçando o olho, né? É isso aí. Pode dar problema? Que tipo de problema traz, doutora? Bom, coçar demais o olho? O principal é machucar a córnea. A córnea é aquela lente, como se fosse a lente do relógio, que é transparente. Se esfregar é igual passar bombril numa panela, né? Vai arranhar. Então pode ficar ardendo, uma sensação de areia. Isso é o mais comum. Aí paciente que tem uma predisposição ao ceratocone, uma córnea mais molenga, pode avançar, porque você vai moldar. Então, igual pegar uma massinha de criança, aí, aquelas gelecas que você vai brincando, a córnea, se você ficar esfregando muito, pode com os anos, né, ir moldando e avançar o ceratocone. E sem contar quem tem alguma predisposição de romper a retina, quem é aquele coçador crônico, tem gente que coça, coloca as duas mãos e vai com força, e vira um hábito. Então, o descolamento da retina, se tem algum buraquinho, algum rasgo, quando você pressiona, gera uma depressão e o líquido, que é o vítreo, com o tempo ele vai se liquefazendo, ele pode entrar ali, pode descolar a retina. E aí sim fica grave. Não é qualquer um que coça que vai dar um descolamento, é claro. Mas lembrando que sim, quem tem essa predisposição pode. Então se der vontade de coçar, usa um lubrificante gelado, pisca, coça ao redor. Eu tenho um amigo que fala coça com o cotovelo, que não tem como coçar. Mas evita esfregar os olhos. O ceratocone que você citou é uma doença da córnea. Isso, inclusive a gente está aqui, né, no Junho Violeta. Então o Junho Violeta é o mês de conscientização para o ceratocone. É uma doença que tem vários, multifatorial, mas tem um componente hereditário. Então se tem alguém na família, é legal investigar. Pode progredir, principalmente na fase aí até os 25 anos ou até depois,
Mas é importantíssimo acompanhar, porque se tem essa progressão, a gente faz um crosslinking e segura a progressão. Importante, pegar na fase certa. Bom, falando de doenças agora, quais são assim as doenças que mais provocam ou podem causar a cegueira? Ótimo. O mais comum, né, que a gente acha que não poderia levar à cegueira, mas é o mais comum, é a falta dos óculos. 75% das causas de baixa de visão e cegueira é falta de óculos e catarata. Que é o mais simples assim, que a gente vê hoje, né? Tanto, né? Que uma boa consulta, passar um óculos correto e a cirurgia da catarata reabilita, seja a criança para ter um bom rendimento escolar, seja um idoso ou meia idade para voltar a trabalhar. Porque hoje está com 80 anos e ainda está trabalhando, produtivo. E de forma, né, feliz, com uma boa autoestima por estar enxergando as cores, está sendo produtivo. Então a gente precisa cuidar disso. E tem as causas não reversíveis, que é o glaucoma. O glaucoma ele não dá sintomas no começo, então a gente precisa fazer um diagnóstico precoce. Retinopatia diabética, a degeneração macular relacionada à idade. São doenças que não têm cura, porém dá para segurar a progressão. E aí a pessoa, falando do glaucoma então especificamente, qual é o exame, ou, né, que tipo como é que é feito esse diagnóstico precoce para o glaucoma? Numa consulta de rotina, eu começo perguntando, tem alguém na família? Porque a história familiar é importantíssimo. Aí tem alguns fatores de risco. O míope, você falou que tem miopia, mas assim, geralmente é uma miopia um pouco mais avançado, moderada grave, mas o fato de ser míope já é um fator de risco. A raça negra, que são fatores de risco. A pressão intraocular elevada, que é o fator de risco mais importante. Porém, existe o glaucoma de pressão normal. Então, minha pressão está normal, não tenho. Pode ter. E existe também glaucoma congênito, glaucoma juvenil, não é só idoso que tem glaucoma. Porém, no exame, tem que ver o nervo. O glaucoma é uma alteração do nervo óptico. Então, existe um aumento da escavação. Escavação é um buraquinho que tem no nervo, como se fosse uma panela, aquela parte interna. Quanto maior, menos nervo. Então, maior a chance de ter o glaucoma. Mas eu preciso avaliar a função do nervo. Então, eu peço exames complementares, que é o campo visual, a tomografia do nervo óptico e outros. Gonioscopia, que é para ver o ralinho do olho, para ver se está com risco de entupir ou não. Uma curva tensional diária, para ver como vai flutuar a pressão do paciente. Então, eu pego esses exames, avalio e vou acompanhando o paciente. Porque não é um episódio, não é uma coisa que está com a pressão alta, não é uma crise de glaucoma. Então, realmente, o paciente precisa fazer esse check-up e acompanhar. É muito sério o que a gente está falando aqui, gente, porque não é simplesmente você buscar, se você não está enxergando direito, está começando a falhar e tal, buscar saber qual é o grau. Eu não estou enxergando, eu preciso de um óculos, então eu vou procurar um óculos, né, com um profissional que nem sempre é o profissional indicado, né? Nesses casos, para esse diagnóstico, especialmente, a gente ouviu tanto nome que a gente não conhece, né, de exames, mas assim, para essa investigação, é apenas um oftalmologista, um médico oftalmologista faz, doutora? Sim, com certeza. No Brasil, até hoje, apenas um médico oftalmologista está habilitado para fazer o exame dos óculos, prescrever, passar o óculos e tem que avaliar. É a oportunidade de avaliar toda a saúde ocular. Porque é muito raro não, mas é difícil a pessoa sair de casa para ir no oftalmologista, para procurar fazer o óculos. Às vezes tem gente que passa na farmácia, quer facilidade. Porque tem os óculos de vários graus, inclusive em farmácia para vender, né? Aí a pessoa vai experimentando, acho que esse aqui tá bom, tô enxergando bem, pronto. Gente, aí você perde a oportunidade de salvar a visão. Então não faz isso. Cuide de você, cuide do seu olho, cuide da sua vida, porque se você não enxerga bem, vai atrapalhar muito tudo na sua vida. Então é a oportunidade de passar com um médico oftalmologista para ver se precisa ou não de óculos e se tem alguma coisa a mais. Porque a gente precisa realmente prevenir. A gente ouvia falar do glaucoma como uma doença de idosos, né? Como é que está hoje? Na prática, né, na clínica, tem surgido em pessoas mais jovens? Sim, é bem mais raro, mas sim, existe. A criança pode nascer já com o olho, a córnea maior, esbranquiçada,
Então, trata-se de uma cirurgia de emergência para tentar diminuir a pressão. E é bem realmente... é um desafio, porque geralmente a criança vai para transplante de córnea, cirurgias para baixar pressão. É um desafio, é um casamento ali da família com o médico. E, enfim, é muito difícil. Acontece, né? Acontece e o prognóstico, ele é reservado. Mas, fazendo tudo certinho, pode sim ter alguma visão. Pode ter associações dessas doenças? A pessoa ter, por Pode. exemplo, ter um problema na retina, né, desenvolver, aí é diabético, desenvolveu, né, a doença da retina por causa daquela diabetes, mas aí também desenvolver glaucoma, ter catarata, elas Sim. se associam também? Geralmente, quando o glaucoma é após alguma outra doença, há o nome de glaucoma secundário. No caso do diabético, é glaucoma neovascular, porque a retina sofre como se estivesse sendo asfixiada. Aí os vasos vão formando para tentar levar oxigênio, mas não leva oxigênio e atrapalha. Então esse glaucoma neovascular, ele vai obstruindo o ralinho do olho e aí aumenta a pressão, também é trágico. E o tratamento, como é feito? Do glaucoma neovascular, primeiro sempre o diabético tem que controlar a doença de base. Com o endocrinologista, alimentação, atividade física, é apagar o fogo por ali. Depois, claro, com o oftalmologista, tratar o glaucoma neovascular. Tem vários estágios. Tem os colírios para baixar a pressão e para ajudar a relaxar ali os vasos, que é uma medicação para não ter risco de sangrar. E existe também umas injeções periódicas para diminuir esses vasos, mas aí de acordo com o caso. Tem caso que é cirúrgico. E o mais importante, com certeza, é manter a glicemia estável. Ai, olha, gente, que alerta importante, viu? Especialmente para diabéticos que têm, assim, às vezes um certo hábito de se medicar, né? Medicar. Não, e também, às vezes eles são pessoas, isso eu tenho na família, e a gente fala que a diabetes é silenciosa, né? Porque ela traz vários problemas, mas é como se fosse uma autossabotagem, né? Come escondido, que não pode, como, né? Como se fosse... Mas assim, as outras doenças também, essas questões de retina, depois que a pessoa tem uma perda de visão, mesmo com tratamento, ela não consegue depois resgatar o que era antes. Porque você falou de evitar que ela progrida, né? Então, o que perdeu nesses casos mais graves não volta. Olha, geralmente não volta, mas eu costumo falar que para Deus tudo é possível. Pode acontecer de melhorar? Pode acontecer de melhorar. Por exemplo, um diabético que está com a visão, está com inchaço no fundo do olho, que é o edema macular, cistoide, muito comum no diabético. Depois do tratamento, pode melhorar. Que tanto vai melhorar? Depende do tanto que a retina dele está saudável. Tem algumas camadas na retina que são muito importantes para a visão. Uma vez desorganizado ali, é muito raro voltar. Há estudos, não está na prática clínica, mas de transplante de algumas células da retina. Então, eu sempre falo para o paciente nunca perder a esperança, tentar fazer o máximo possível hoje de manter a saúde, manter a estabilidade física, mental, é o integrativo, né? Porque a medicina está muito tecnológica, está avançando muito. Então, além de Deus, né, Deus tudo é possível, a medicina também está avançando muito. Sim, a oftalmologia especialmente, né? Muito, tá incrível o avanço. E junto à Associação Mato Grossense de Oftalmologia, né, que projetos, assim, você gostaria de divulgar ou gostaria de fazer? Que campanhas, enfim, né? Como é que vai ser esse trabalho? Porque até a sua posse foi em... Final de abril. Né? Tá recente, final de abril, né? Super recente. É uma honra poder representar Mato Grosso nessa parte da oftalmologia e venho mantendo o trabalho que foi lindamente feito nos últimos anos do Multiação. É uma campanha linda que oferece diversos serviços, entre eles na saúde, com também a oftalmologia. Fizemos há uns 2 meses em Rondonópolis, que foi um sucesso. É muito bom poder, né, dar acesso às pessoas que têm maior dificuldade, é o momento de ver grau, aí já vê o fundo do olho, já vê a catarata, já encaminha para a cirurgia. Então tem vários projetos sociais e estamos retomando alguns
semana passada, retrasada, teve o Fórum Nacional em Brasília de Saúde Ocular. Então, nós tivemos essa oportunidade de falar com vários parlamentares para pedir uma ajuda, né, um apoio para a oftalmologia. E tivemos portas abertas com vários, ficamos muito felizes. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia tem nos ajudado muito. Então, é um esforço, assim, nacional. Então, temos muitos projetos para implementar em Mato Grosso. Contamos com o apoio de todos, né, da população, dos parlamentares, para tentar levar um acesso maior para os pacientes, porque existe, né, os interiores que é difícil, às vezes não tem oftalmologista lá. Então, vai levando, tem um machucado no olho, vai no postinho, vai sendo tudo moroso. Aí quando chega aqui no pronto-socorro, o paciente já está no estágio final, não tem muito para onde ir. Então, estamos tentando atuar também nisso. E tem vários projetos de dia de glaucoma para medir pressão. Existe também da retinopatia diabética, que já tem sido feito, que é geralmente em novembro, que tem uma população para ver o fundo do olho de diabéticos. Então, estamos mantendo esses projetos e o educativo, científico, mais para os médicos mesmo, de aulas mensais, simpósios. Então, estamos com uma programação bem bacana. Bacana. Até antes da gente encerrar, como é que está hoje o sistema público de saúde nesse sentido, em especial na capital? Como você já comentou, no interior a dificuldade é maior, mas assim, as pessoas estão tendo acesso, têm conseguido consultas com oftalmologistas aqui no sistema público? Olha, realmente está tendo essa importância de melhorar, porque não é muito fácil, não é rápido, e temos casos que o tempo importa, o tempo é visão. Óculos dá para esperar, só que tem casos que é um descolamento de retina, tem casos que é um glaucoma, então tem sim políticas para a gente resgatar, para tentar aumentar o acesso a colírio de glaucoma, a transplante de córnea. Tem várias situações que temos sim que melhorar. Bom, então a gente fica aí também na torcida de que isso se avance, né? A gente sabe que tem até organizações não governamentais, né? A Lion Visão ainda continua atuando. Sim. Tem vários projetos lindos. O próprio SUS, ele é muito bonito. Ele é muito rico, tem tudo muito perfeito. Só que é difícil implementar na prática, de todos os lados, todas as esferas. Então, estamos tendo conversas para tentar resgatar o que é possível, porque, né, 90% da cegueira está em regiões mais pobres. Então, temos muito isso aqui no Mato Grosso e temos que tentar fazer o que está na nossa parte, né? Sim, claro. Catarata, o óculos, buscar de forma... os recursos, né, de forma compartilhada, digamos, né? Sim. E um outro assunto também que estamos conversando, teve o primeiro fórum de transplante de tecidos oculares. Então, lembrar também que tem várias pessoas que morrem e o familiar não sabe se aquele que morreu queria ou não doar a córnea. Então, é um ponto bem bacana de conversar. Está sendo avaliado se muda essa forma de doação ou não, porque muitos perdem a oportunidade de voltar a enxergar, né? Porque ou o familiar não sabia, ou fica com medo, ou está naquele momento sensível, que é difícil falar sobre isso também, né? Então é um ponto que está sendo estudado, que está sendo discutido, porque precisamos aumentar essa doação de córneas. E em Mato Grosso é feito transplante de córnea? Sim, fazemos muito, porém precisamos de mais córneas. Acho que a gente vai ter que voltar uma hora com a doutora aqui só para falar disso daí, porque eu acho Será que um prazer. É fundamental e é importante. E hoje em dia as campanhas incentivam as pessoas a avisarem os seus parentes, né? Sim. Avise os seus parentes, eu sou doador de órgãos. Né? Sim. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Lá em casa somos todos, todo mundo já sabe, os pais, os filhos, tenho filhos jovens, até o pequenininho fala, eu também quero doar. Que lindo. E eu acho que é importante a gente ter essa consciência, porque a gente precisa, né? Ajudar. E às vezes pode ser salvar a visão de alguém? Né? É isso. Quem quiser conhecê-la, fazer marcar consultas, né, e buscar aí uma avaliação, um diagnóstico, onde encontrá-la, doutora? Bom, eu costumo falar do Instagram, que é a rede que a gente mais divulga tudo, né, que a gente comunica. O Instagram da clínica é o @clínica Marquesan. Será um prazer poder trocar ideia, Marquesan conversar, com orientar. Q-U-E e Z, né? Z, isso. A-N de navio.
Tá. Será um prazer. Tá joia, muito obrigada. Obrigada, novamente. eu que agradeço a oportunidade. Qualquer dúvida que tiverem, estamos aqui sempre à disposição. Tá joia. Obrigada. Bom, gente, nós conversamos com a doutora Maria Carolina Marquesan. Vou colocar novamente aqui o arroba, né, do Instagram, Clínica Marquesan, com QUEZAN no final. Você pode, então, acessar, dar uma conhecida aí melhor na doutora Maria Carolina. E a clínica dela fica ali na Clínica Nossa Senhora das Graças, né, no Jardim Cuiabá. Então, fica essa dica para você. Compartilhe essa entrevista com quem você conhece, que tem dúvidas, que tem problemas de visão, que tem na família situações de gravidade até voltadas à vista, que gosta de ir lá na esquina comprar, né, às vezes até o óculos de sol na banquinha, né, do vendedor. Infelizmente a gente sabe que eles estão fazendo, né, buscando fazer a vida deles, mas são óculos que não têm as garantias que nós precisamos. O nosso sol aqui é muito forte, então vamos nos cuidar e cuidar dos outros, cuidar de quem a gente ama. Tá joia? A nossa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube e no site RD News. Obrigada pela audiência, até a próxima.